Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, deixando o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E no vídeo de hoje eu vou precisar da sua opinião, do seu comentário pra gente trocar aquela ideia. Por quê? Eu vou trazer aqui dois casos de presidente. Um atual presidente de um clube brasileiro e um que já foi presidente de um clube aqui no Rio de Janeiro. E passar uma mensagem para o Jorge Salgado. Será que ele entende a importância do cargo que ele exerce? Presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, representando aí mais de 20 milhões de torcedores. Será que ele entende essa responsabilidade? Ou parece que ele tá ali, no mundo da lua, sem fazer merda nenhuma? Vamos trocar essa ideia aqui? Vamos trazer esses casos aqui? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Já vamos começar falando aí dessa questão. Será que Jorge Salgado entende a responsabilidade que ele tem sendo presidente do Vasco? Claro que a gente sabe que hoje ele é um presidente sob júdice, mas é o que está sentado na cadeira. Será que ele entende essa responsabilidade? O objetivo que é ser presidente do Vasco? Será que ele tem esse conhecimento realmente? A gente vai trazer alguns casos aqui, eu quero compartilhar com vocês. Por quê? A gente tem que se pôr no lugar do seguinte: o que leva uma pessoa a ser presidente do clube? Primeiramente é o amor à instituição, ao Vasco da Gama. Se ponha no lugar dele. O que você quer ser sendo presidente de um clube? Na minha opinião, se eu me candidatasse, se eu pensasse a ser presidente do clube, eu queria ajudar, eu queria somar, porque eu me acho capaz de realmente fazer o melhor para aquele clube. Principalmente no momento que o Vasco vive, onde o Vasco vive uma destruição muito grande nos últimos 20 anos, sem conquistar títulos, sem ser competitivo. E aí você se candidata imaginando que você possa realmente mudar os rumos do Vasco. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um Salgado totalmente despreparado e um cara que não se incomoda nem um pouco em relação ao que ele está construindo para o Vasco. Salgado já é o pior presidente da história do Vasco. Os resultados que ele conquistou em campo já é o pior da história do Vasco. Então por quê? Por que ser presidente do Vasco? Por que se sujeitar a isso? Essa é a questão que eu trago aqui no vídeo de hoje. E aí eu quero passar aqui a Leila Pereira. Olha o que ela fala, qual é o objetivo dela em ser presidente do Palmeiras. Será que o Jorge Salgado entende isso? Se liga só. Como eu sempre disse, em toda a minha campanha para a presidência do Palmeiras e agora já eleita presidente do Palmeiras, o meu objetivo é um time vitorioso e a proximidade do torcedor com o nosso time. É para isso que vamos trabalhar sempre. Para um Palmeiras cada vez mais vitorioso e para os nossos torcedores estarem cada vez mais próximos dos nossos grandes heróis. Será que o Jorge Salgado tem esse entendimento que Leila Pereira falou? Um time vitorioso, proximidade com o time, torcedores mais próximos do clube. Será que o Jorge Salgado constrói isso? Com certeza não. É o pior presidente da história do Vasco e o que ele traz, o que ele constrói é totalmente o contrário, o oposto disso. Ele afasta o torcedor vascaíno do clube. A gente pode parar aqui para pensar num caso onde uns podem falar de lei da mordaça, outros de controle, mas naquele caso, naquela entrevista lá para o Mulambo do Mauro César, onde ele diz aí que ele não pode controlar os influenciadores, tanto aqui no YouTube ou em outras redes sociais, mas que de alguma maneira ele ia tentar fazer isso. E aí você vê o despreparo de um presidente, como Leila Pereira fala aqui. O que ela tem que fazer como presidente é construir um Palmeiras vitorioso e aproximar o clube dos seus torcedores, porque é isso o objetivo do presidente.
Esse é o objetivo e parece que não entende. E quando ele fala isso, olha como é que vai de contraponto o CEO Mulambo que ele botou lá, uma entrevista ao Globo Esporte, dizendo pela dificuldade ali de conseguir patrocínio, né? Porque patrocínios para o Vasco tem que ser realmente da grandeza do clube, e ele dizendo, né, que poxa, a interação do Vasco no YouTube é a quarta, é a terceira. Olha o ponto. Como é que um presidente diz que tem que controlar e o outro diz, CEO Mulambo, diz que realmente é importante ter esse contato, esse trabalho que a gente faz aqui, que diversos YouTube faz, porque nós estamos levando a marca Vasco a mais lugares, falando mais de Vasco. E isso sim é um dado importante para que futuras empresas possam patrocinar o Vasco. Então você vê um despreparo muito grande de um presidente do Vasco. E realmente ele não tem esse entendimento. E por isso que digo, estamos perdidos na mão desse sujeito. E aí, família vascaína, ontem teve também uma live muito legal dos beneméritos do Vasco, né, onde são muito criticados, realmente muita gente bota a culpa neles pelo atual momento do Vasco. E aí eu quero trazer aqui um deles falando realmente nesse ponto. Será que Jorge Salgado, cara, como é que ele pensa? Como é que ele deita a cabeça no travesseiro e fala assim, cara, pra que eu me candidatei pra construir a maior merda, o maior vexame do Vasco da Gama? Se liga só. Na primeira dificuldade que essa administração esbarra, a primeira coisa que vem à cabeça, vamos vender o clube. Vamos vender, não tem outra opção, vamos vender o clube. Quer dizer, eu acho que falta aí um pouquinho de exercício dessas pessoas que comandam, sabe? De se aconselhar com um especialista. Sei lá, acho que teve lá o estelionato eleitoral do Salgado, que eu vou aportar X milhões entrando, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, e na prática ele não fez nada. Aí, o primeiro obstáculo que ele esbarra, pô, agora vamos vender, não tem jeito. Quer dizer, então, sabe, eu no lugar dele faria uma pergunta para ele mesmo. Por que eu me candidatei a ser presidente do Vasco? Se eu não tenho competência para tirar o Vasco dessa situação? Sabe, eu acho que é uma autocrítica que ele deve fazer toda noite, quando bota a cabecinha no travesseiro. Por que eu me candidatei? Para pegar o meu dinheirinho que eu tinha colocado lá? Foi com esse objetivo? De repente o tiro saiu pela culatra. E concordo com você, eu acho que tem que ter outras alternativas. A gente precisa esgotar esse campo de busca de outras alternativas. Agora é simplório. Vamos vender, tudo bem. O Conselho Deliberativo, a maioria nossa, a gente faz lá. Não é assim. É aquilo que você falou. Lá na ponta tem o torcedor, os 20 milhões, que sofrem, que choram, que não aguentam as humilhações, as chacotas. E aí só escuta esse discurso. Só escuta esse discurso. Eu lembro, como se fosse hoje, na posse do Salgado, o nosso segundo vice-presidente eleito chegou ao cúmulo de dizer: o nosso período dos pântanos, das trevas, ficou para trás. Agora é um novo Vasco, é um novo amanhecer. Eu acho que ele errou no tempo do verbo, que o período das trevas estava iniciando. Ele errou no tempo do verbo. Sabe? Acho que vocês todos devem lembrar do discurso dele. Falou em pântano, em jacaré, em trevas. Ficou para trás. Mas eu estou vendo as trevas agora. As trevas estão chegando. Será que ele tinha bola de cristal? E aí, torcida vascaína, depois do maior vexame de 2021, de uma total incompetência nesse ano, e a gente imagina que alguma coisa vai mudar. Que em 2022 eles vão botar a mão na consciência e entender que erraram bastante e vão começar a realmente ser profissionais e trabalhar direito para o ano seguinte, para não viver essa realidade em 2022. E o que a gente vê é realmente um clube perdido, um clube realmente todo desorientado. Inclusive, eu não acompanhei a live, mas eu vi através do Instagram do meu amigo Marcelo lá na Arena Vascaína, onde ele fez um corte ali da live ontem do Flávio Dias na Atenção Vascaíno, dizendo que o jurídico do Vasco mandou um pré-contrato para o Zé Ricardo e o financeiro pediu para rever, e aí mudou algumas coisas e enviou de novo para o Zé Ricardo. E aí pessoas ligadas ao Zé Ricardo, né, entraram em contato com o Flávio Dias, se eu não me engano, dizendo que ele só vem porque ele quer muito trabalhar no Vasco, pegar esse trabalho desde o início, porque realmente o clube está uma bagunça. Olha a estrutura, o Vasco não tem estrutura de futebol, ainda não tem executivo, não tem um treinador até agora, porque ele está lá resolvendo o problema. O Vasco está bagunçado. E aí é a questão. Essa é a questão. Será que o Jorge Salgado entende
tudo isso que ele construiu para o Vasco e que não é capaz de reconstruir, de fazer um grande trabalho no Vasco da Gama? E aí eu quero tocar num ponto aqui, que é o seguinte, a gente vê muito esse discurso de união no Vasco da Gama. Muito torcedor nas redes sociais, nos comentários, né, dizem que o Vasco precisa de união, nós temos que apoiar independentemente de quem esteja na cadeira, que os grupos de oposição do Vasco da Gama também tem que apoiar o Jorge Salgado ou quem lá esteja. E será que a gente não deveria virar o foco, trocar essa chave? E realmente quem deva buscar essa união é o presidente do clube? De entender que não é capaz, de entender que realmente não consegue fazer um Vasco melhor e ele buscar essa união? Nunca vimos isso no Vasco da Gama. E é os dois casos que eu vou trazer aqui para vocês. Será que Jorge Salgado não poderia realmente construir um Vasco melhor, tirando essa questão de briga política, toda essa sujeira, botando a mão na consciência e dizendo, não posso, não consigo, é melhor aí eu sair se é pro bem do clube? Você já parou para pensar nisso? Que o presidente, o cargo mais importante de uma instituição que representa diversos vascaínos, já pensou se ele se posicionasse dessa forma, buscando a união de entender que ele não consegue, que tem que entrar ali alguém mais competente para mudar os rumos do Vasco da Gama? E eu quero trazer esses dois pontos aqui para vocês. Primeiro eu vou trazer aqui também, lá na live do Casaca, um dos beneméritos falando exatamente isso. Se liga só. Da atual diretoria, a começar pelo seu presidente, de abrir espaço para que a torcida seja ouvida. Não adianta blindar o clube, mandar bater em torcedor, proibir que se fale mal da diretoria, porque as pessoas estão sendo pouco inteligentes. Veja bem, será que o nosso presidente só vê, né, a situação de salvação da entidade através da SAF? Eu creio que não. Porém, o discurso dele tem que ser feito desta forma para que ele não caia numa situação de ter que pedir o boné e ir embora. Porque do jeito que a coisa vai, nós não vemos uma atitude que possa dizer, não, essa diretoria está caminhando no caminho certo. Não, não está. Não está. Nós estamos há 40 dias, mais ou menos por aí, do início do campeonato estadual. Pergunto, temos time para disputar? Não temos treinador, não temos diretor técnico, não temos um vice-presidente de futebol. Se você não tem uma estruturação depois de um ano de mandato, vai ter quando? Então é preciso que as pessoas deixem a vaidade de lado, deixem os seus interesses pessoais, que cada um de nós pode achar que é esse ou aquele interesse, mas que os interesses sejam colocados de forma bem transparente, que os objetivos dessa SAF, segundo a diretoria, sejam colocados à mesa de uma forma que todos possam entender. Mas isso só pode ocorrer se as pessoas que propõem essa alternativa, e hoje única, tenham conhecimento pleno para poder nos confirmar que esse é o caminho. Mas não tem. Na verdade, como bem disse o Emanuel, estão perdidos. Então, eu atiro para cá, o outro atira para lá, e essa semana o vice de finanças falou uma coisa, o segundo vice-geral falou outra, como uma diretoria no espaço de 24 horas, um segundo vice-presidente fala uma coisa, o vice-presidente de finanças fala outra. Não dá para entender. Se você não tem um caminho reto, com chefia, onde não há comando, não há resultado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E volto a dizer, a nota do Conselho de Beneméritos, dos beneméritos e grandes beneméritos que assinaram, ela é um primeiro momento. Porque o que tem que ter agora é a reunião do Conselho de Beneméritos para que nós, que compomos o Conselho de Beneméritos, possamos esclarecer todas as dúvidas, colocarmos de forma ampla, geral e restrita, sem restrições de ninguém, o nosso ponto de vista. Porque nós somos a história do Vasco. Eu tenho 64 anos de sócio do Vasco. Sou sócio benemérito, 3 vezes vice-presidente do Vasco em áreas distintas. Eu tenho uma vida dedicada ao clube. Então, nós temos que ser ouvidos. As pessoas simplesmente não podem perseguir beneméritos sem saber a história de cada um. O Vasco não pode ser administrado por uma meia dúzia de pessoas, esquecendo que por trás desse clube tem 20 milhões de torcedores que merecem respeito. Merecem respeito. O Vasco hoje virou chacota. E eu estou cheio, estou farto das chacotas contra o Vasco da Gama. O nosso clube é maior que todos. As pessoas estão no Vasco. É diferente de se acharem donos do Vasco. E a mensagem final que fica, família vascaína, essa questão de união, de o presidente do clube, quem está dentro que tem que buscar essa união e o entendimento que ele não é capaz de fazer um Vasco melhor, porque a torcida realmente não apoia, porque a torcida chama ele de golpista, porque tudo que planejou, tudo que prometeu não foi capaz de cumprir. Então, será que não é dele essa questão de união? E aí, para finalizar o vídeo, eu fico com essa mensagem aqui, né, do presidente do Fluminense na ocasião, o Pedro Abad, que ali teve uma situação de impeachment que não aconteceu, mas aí, nessa coletiva, ele fala, se é para o bem do clube, se é para o bem dos torcedores,
eu vou aí convocar novas eleições. Eu acho que é assim que o Jorge Salgado deveria pensar. A união não parte da torcida ou da oposição, parte de quem está liderando e se mostra incapaz de gerir um gigante da colina. Tamo junto, fique com Deus e é muito bom ser Vasco. Então eu, na minha natureza, sou uma pessoa democrática e que quer o sócio e que quer o torcedor dentro do clube decidindo os destinos da instituição sempre. Sempre fui aos jogos, sempre fui xingado, nunca reclamei do torcedor por causa disso. Ao contrário, sempre pedi apoio ao time, apoio ao clube, nunca a mim. Não se apoiam pessoas, se apoiam instituições. Entendo que os torcedores e muitos sócios estão insatisfeitos. E volto a dizer, ninguém é mais importante que o clube, que a instituição. Então é por isso que eu venho aqui dizer a vocês que após essa reunião em que não foi aberta para votação, eu venho dizer a vocês que eu quero devolver o poder de decidir quem vai ocupar essa cadeira a quem efetivamente detém a chance de escolher, que é a Assembleia Geral, que são os sócios. No dia 26 de dezembro, eu vou convocar pessoas que são importantes aqui dentro do clube, como Mário Bittencourt, Ricardo Tenório, Celso Barros, Pedro Antônio. Vou convocar representantes dos departamentos dos esportes olímpicos, do clube social, da FUSócio, até mesmo da oposição eu vou chamar, e por deferência ao cargo, ao presidente do Conselho Deliberativo, para que nós possamos fazer uma alteração do estatuto para anteciparmos as eleições aqui no Fluminense.